Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz de Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sim, porque você pode acompanhar a transmissão em qualquer horário, em qualquer dia. Ela está sempre disponível aqui no nosso canal. Você está na Igreja Batista Central de Taguatinga. Mas se você está acompanhando a transmissão ao vivo, então é boa noite. Hoje, o dia 26 de novembro, nós estamos reunidos para adorar ao Senhor através de canções, como já fizemos, através da escuta da palavra de Deus. Hoje vamos escutar o Evangelho de Marcos no seu capítulo 7. Lições, com certeza, também preciosas para o nosso coração. Fica aqui o convite para que, assim que você puder, venha uma quarta-feira e participe da sala de oração conosco, nesse mesmo horário, às 20 horas, enquanto a transmissão ao vivo acontece aqui, no nosso culto de oração, no nosso canal. Nós temos também a sala de oração presencial, que acontece aqui no nosso prédio, e nós queremos convidar, encorajar, desafiar você a participar conosco quando for possível. Deus abençoe profundamente a sua vida. Não deixe de curtir o nosso conteúdo para que essa transmissão alcance outras pessoas, e não deixe também de enviar o link para que seus amigos, familiares possam também ser ministrados pela palavra. Vamos fazer o seguinte: se você for abençoado pela palavra de Deus nessa noite, ao final dessa transmissão, eu vou lembrar você mais uma vez de encaminhar o link para outras pessoas. E se você for abençoado, eu quero encorajar você a abençoar outras pessoas, encaminhando a transmissão para os seus contatos. Quero convidar você a orar. Vamos apresentar as nossas vidas diante do Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai bendito, nós buscamos a Tua face mais uma vez. Somos gratos pelo cuidado do Senhor, pela provisão diária, pelos livramentos que muitas vezes sequer percebemos, mas nós sabemos que os Teus anjos estão acampados ao nosso redor. O Senhor nos livra, o Senhor nos guarda, o Senhor nos sustenta. Nós estamos finalizando mais um ano. Estamos quase entrando no último mês de 2025, mas nós, por certo, recebemos ao longo dos últimos meses, ao longo deste ano, do cuidado do Senhor por nós. Somos gratos por isto. Recebe, ó Pai, a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa gratidão. Fala conosco mais uma vez, ó Pai, nós te pedimos. Ministra, Senhor, ao nosso coração. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. E amém. Quero lembrar você da agenda da nossa igreja. Você gosta de oração? Você acredita que oração é importante na vida do crente? Então, participe conosco nesta sexta-feira, depois de amanhã, da nossa última vigília de oração de 2025. Tempo muito especial de nós buscarmos a face do Senhor através da oração. Coloca aí no seu celular um lembrete, para você não esquecer. Próxima sexta-feira, a partir das 8 da noite, nós estaremos reunidos neste tempo de oração. Vamos passar algumas horas em vigília, buscando a face do Senhor através da oração. Participe conosco, você será profundamente abençoado, eu tenho certeza disso, e nós queremos que você participe conosco. Próximo domingo também teremos momentos especiais na nossa igreja. O missionário que nós adotamos no campo, nosso missionário em Portugal e em Moçambique, pastor Marcos Azevedo, um amigo muito querido, estará conosco nas duas celebrações. Então, próximo domingo é um daqueles domingos para você se planejar, se organizar e participar conosco, tanto pela manhã quanto à noite. Venha, participe conosco das nossas celebrações missionárias. Vamos ouvir testemunhos do campo, desafios, ser ministrados pela palavra de Deus. Ninguém pode ficar de fora. Participe com a gente. Próximo domingo, manhã e noite, celebrações missionárias com a presença do pastor Marcos Azevedo aqui na IBCT. Temos também, claro, a escola bíblica para que você participe conosco. E não se esqueça, as inscrições para o nosso retiro espiritual já estão abertas. Faça hoje mesmo a sua inscrição, participe conosco, reserve a sua vaga. Se você não pode estar inscrito em todo o período
do retiro, você pode ir no sistema de day use. Nós temos também as diárias para aqueles que não podem todos os dias. Então faça a sua reserva, faça a sua inscrição, procure a coordenação do retiro ao final dos cultos ou a nossa secretaria para que você tenha acesso a todas as informações. Você já viu aí na tela que o valor de inscrição é o mesmo desse ano. Do ano que vem, 26, é o mesmo desse ano, 25. Não houve nenhum aumento, nenhum acréscimo para que você e sua família possam participar conosco. Finalmente, quero pedir que você esteja em oração. A nossa igreja tem uma parceria com a Secretaria de Educação do Distrito Federal, através da Agência Reguladora das Escolas Públicas de Taguatinga, para que nós possamos receber aqui no nosso templo algumas escolas que realizam a sua formatura do final do ano. Alunos do Ensino Fundamental 1, do Ensino Fundamental 2, alunos da quinta série, do quinto ano, melhor dizendo, do nono ano, passam aqui pelo nosso templo para ter o seu momento solene de formatura de colação de grau. Então, na próxima semana, na verdade nas duas próximas semanas, as 2 primeiras semanas de dezembro, nós vamos receber então cerca de 8 a 10 escolas aqui no nosso templo para este momento. E eu peço que você esteja orando por isso. É uma oportunidade também que nós teremos de compartilhar a palavra de Deus e de poder, como igreja, abençoar a comunidade que está ao nosso redor. A igreja existe para isto, para abençoar a vida das pessoas, da comunidade, através da palavra de Deus. Queremos continuar exercendo ações de compaixão e graça para alcançar vidas em nome do Senhor Jesus. Muito bem, agora é o tempo de parar tudo. Você não pode estar fazendo outra coisa. O tempo de você se concentrar na palavra de Deus. Estar atento, com o seu ouvido, com a sua escuta atenta àquilo que você vai ouvir pelo seu celular, ou pela tela do seu notebook, ou pela tela da sua televisão. Nós vamos ouvir agora a palavra de Deus. Quero convidar você a ouvir o Evangelho de Marcos, capítulo 7. Tenho certeza que a palavra de Deus vai abençoar mais uma vez o seu coração. Vamos lá. Marcos capítulo 7. Jesus e a tradição dos anciãos. Os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar, porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho, e fazem muitas outras coisas semelhantes. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la.
mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus lhes disse: então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo o que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar, porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado? E assim Jesus considerou puros todos os alimentos, e dizia: o que sai da pessoa, isso é o que a contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. A mulher cirofenícia. Levantando-se, Jesus saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem cirofenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa desta palavra você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. A cura de um surdo e gago. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele. Depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Jesus lhes ordenou que não contassem isso a ninguém. Porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem, faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Muito bem, você foi abençoado pela escuta da palavra de Deus? Então já pode preparar para encaminhar este link para outras pessoas, né? Que maravilha poder ouvir, escutar, meditar na palavra de Deus. Capítulo 7 de Marcos não é dos capítulos mais longos, são 37 versículos que trazem um embate de Jesus com as tradições farisaicas ou tradições judaicas. Também momento em que ele pode curar pessoas que estão lutando com períodos de enfermidade. E nós vemos mais uma vez a manifestação do cuidado de Deus na pessoa de Jesus, acolhendo pessoas, curando pessoas e mesmo nos embates com os fariseus, demonstrando compaixão, demonstrando da graça, do favor de Deus, em sempre apontar para a mensagem verdadeira, a mensagem real do Evangelho que ele mesmo pregou e veio compartilhar conosco. Nós vemos aqui, meus queridos, que este embate de Jesus contra as tradições judaicas, que abre o capítulo 7, deixa claro para nós que o mais importante da nossa vida, embora nós devamos honrar as tradições sobre as quais estamos estabelecidos,
o mais importante é termos um coração transformado diante de Deus. Porque a religião é importante. Eu sempre digo que eu sou batista por decisão, por convicção. Primeiro pela opção da minha mãe, que me trouxe à igreja, mas depois pela minha própria convicção. Eu sou batista por convicção, eu sou um crente por convicção, eu sou um homem religioso por convicção da obra de Deus na minha vida. Mas a religiosidade por si só, ela pode se tornar vazia. É importante ser uma pessoa religiosa. Eu não diria nada diferente disso se não tivesse uma experiência saudável de religião. E eu também não seria pastor se eu não considerasse a experiência religiosa válida e necessária para o ser humano. A experiência religiosa, ela é válida e ela é importante e ela é necessária para o ser humano. Mas a experiência religiosa em si, ou por si só, desassociada de uma experiência profunda de intimidade com Jesus, de caminhada com Jesus, ela pode se tornar vazia. E se nós demonstrarmos apenas uma religiosidade externa, nós podemos macular aquilo que nos falta, que é uma espiritualidade honesta, verdadeira, sadia na presença do Senhor. Vejam, a maior preocupação dos fariseus, descrita neste capítulo, era preservar as tradições que eles mesmos haviam criado, tradições humanas. E Jesus aponta na discussão, no embate com eles, que o problema maior é o que está no coração. Não é o que se pode ver, não é o que se pode manifestar do ponto de vista exterior. E as tradições, muito embora elas sejam importantes, muito embora elas sejam parte da nossa experiência religiosa, elas apontam aspectos exteriores da nossa caminhada religiosa, da nossa caminhada de fé. Mas nós precisamos submeter ao nosso coração na presença do Senhor. Veja, aqui nós aprendemos que o discipulado ele está muito mais relacionado a aspectos que se desenvolvem no nosso interior, dentro de nós, do que em aspectos exteriores, que se percebem de modo aparente, que se percebem de modo externo. Veja, nós precisamos saber que o mais importante é honrar os mandamentos de Deus por causa da nossa intimidade, por causa do nosso relacionamento, por causa da nossa fé e da nossa disposição de obedecer ao Senhor, e não por conta das tradições que nós temos. Repito, embora elas sejam parte da nossa caminhada de fé. Então este embate de Jesus com os fariseus nos aponta, nos ensina a esse respeito. Esse texto, esse capítulo, especialmente no episódio da mulher sírio-fenícia, nos mostra também que uma fé sincera rompe barreiras, quaisquer que sejam, barreiras culturais, barreiras étnicas e quaisquer outras que possam existir, porque uma fé verdadeira, ela pode alcançar aquilo que do ponto de vista humano não é possível alcançar. A fé, ela pode alcançar o impossível, mostrando para nós que o Evangelho é para todos os povos. Uma das linhas mais importantes daquilo que nós aprendemos na Conferência Global Multiplique, há 2 semanas em Caldas Novas, foi muito do que foi dito, do que foi apresentado, do que foi martelado em nós nesses dias, foi muito abençoador, a importância de nós enxergarmos para além de nós. Nós temos que chegar até os confins da terra, meus queridos irmãos. O texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, nos lembra disso. O Espírito Santo de Deus há de descer sobre vós, disse Jesus, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Ou seja, o Evangelho é para todos os povos, o Evangelho é para todas as etnias, o Evangelho é para todas as culturas, para todas as pessoas. Sabe, quando Jesus cita, voltando para o embate de Jesus com os fariseus, a prática do Corbã. O que era a prática do Corbã? Ora, era uma tradição judaica, através da qual alguém podia declarar que os seus bens
eram consagrados a Deus. Então, alguém dizia assim: o que eu possuo é corbã, ou seja, é dedicação ao Senhor, é consagração ao Senhor. Tudo que eu tenho é consagrado ao Senhor. E Jesus então vem e diz para os fariseus: vocês consagram o que têm ao Senhor através do mandamento do corbã, mas esquecem de honrar pai e mãe, que é um mandamento de Deus, da própria fonte, que é o Senhor, para as suas vidas. Então, os fariseus colocavam, por interesse próprio, a tradição acima do mandamento. E é o que Jesus Cristo condena na prática deles. Porque, embora aquela prática pudesse parecer algo piedoso, na verdade eles estavam encontrando o subterfúgio para anular o mandamento que Deus havia entregue, de honrar pai e mãe. Por isso nós aprendemos aqui, meus queridos irmãos, que qualquer religiosidade que esvazia a obediência à palavra de Deus é contrária à vontade do Senhor. Repito, a religião é importante, a religião é necessária, mas ela precisa vir atrelada a um coração disposto a obedecer todos os mandamentos da palavra de Deus, não só aquilo que nos é conveniente. Qualquer tradição, qualquer experiência religiosa que se descole da palavra de Deus, que começa com a disposição de um coração puro, em santidade, para obedecer o Senhor e a sua palavra, é vazio, é destituído de sentido. E nós não podemos alimentar uma religiosidade vazia. Pelo contrário, a nossa experiência religiosa, ela deve ser uma experiência cheia da vida de Deus, do nosso relacionamento com o Senhor, da nossa intimidade com Jesus. A parte final do capítulo, então, nos mostra a cura, mais uma cura de Jesus. Ele cura um homem surdo e mudo e deixa claro, e já está claro em outras partes do Evangelho, que já foram lidas, que já foram escutadas por nós, mas fica aqui mais uma vez claro que o poder de Jesus está presente na vida daqueles que se voltam para Ele, que confiam nele, que demonstram fé nele. Cristo, Ele destrava línguas, abre ouvidos, tanto do ponto de vista físico, quanto principalmente do ponto de vista espiritual. Aproxime-se de Jesus. Que a sua experiência religiosa, ela seja uma expressão, uma manifestação da sua caminhada com Jesus, de alguém que está perto dele, de alguém que ouve a sua voz, de alguém que tem as escamas dos olhos retiradas na presença dele, para que você possa enxergar e ouvir aquilo que ele deseja manifestar ao seu coração. Jesus, ele quer transformar corações, não apenas comportamentos, não é apenas em nível externo que Jesus Cristo deseja agir. Ele quer agir, sobretudo, dentro dos nossos corações. Ele quer agir no seu coração e no meu coração, para que Ele possa também usar a sua vida e a minha vida para alcançar outras pessoas com esta mensagem, para que, através de um coração obediente, nós possamos manifestar que fomos transformados de dentro para fora e que queremos que o Senhor nos use para transformar outras pessoas. Minha oração para que cada um de nós, começar de mim, mas que cada um de nós possa manifestar um coração puro, obediente na presença do Senhor, porque assim a nossa vida religiosa será uma expressão da nossa espiritualidade sadia, da nossa intimidade com o nosso Senhor. Que Ele mesmo nos abençoe, em nome de Jesus. Para finalizar a nossa meditação, eu quero lembrar você da nossa estratégia de evangelismo pessoal através das ventarolas evangelísticas. Deus quer usar você para que outras pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. A nossa proposta não é trazer as pessoas para a nossa igreja. Claro, queremos convidar pessoas para estar conosco. Queremos que a nossa igreja, o nosso templo, seja um espaço
que abençoe vidas. Mas o propósito do crente não é converter pessoas à sua religião. O propósito do crente é levar pessoas a conhecerem a Cristo como Salvador. A estratégia da Ventarola é uma estratégia de evangelização pessoal, onde você terá a oportunidade de conversar com alguém. Então você pode retirar uma Ventarola como essa aqui na igreja, na secretaria, aqui ao final dos cultos. Quando você estiver aqui conosco, peça a sua. Mas não é para distribuir para as pessoas, como eu tenho dito. É para evangelizar pessoas que te derem a oportunidade, a abertura para fazer isto. Se você quiser também, retire aqui conosco, quando for possível, aquilo que nós chamamos de cartão-alvo de oração. Através desse cartão, vou até mostrar aqui nessa outra câmera, através desse cartão, você pode se lembrar de orar por pessoas que não conhecem a Jesus. A ideia é que você possa orar por elas, que você possa interceder em favor da sua salvação. O cartão-alvo de oração é uma estratégia para que nós possamos lembrar de orar por aqueles que não têm Jesus. Faça isto. Se envolva com a evangelização de vidas, de pessoas, para que, assim como você foi transformado de dentro para fora, Deus te use para abençoar outras pessoas nessa direção. Olha, não tem experiência melhor do que ver alguém encontrar a verdade e ser transformado através de Jesus. Vamos juntos, vamos avante para a glória de Deus. Deus te abençoe. Muito bem, caminhando para a parte final da nossa celebração de hoje, agradecendo ao Senhor que nos sustenta, que nos conduz. Você pode escrever no chat os seus motivos de oração. Todos eles serão encaminhados ao Ministério de Oração da nossa igreja. Nós vamos orar intencionalmente e individualmente por cada motivo que for apresentado aqui. Coloque seu nome também no chat. Nós queremos orar pela sua vida. Pai, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. E ela alcança o nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a voltar a este texto do Evangelho de Marcos, a ler a tua palavra, a meditar, a silenciar o nosso coração na tua presença, para que nós sejamos capazes de ouvir aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração, nos ensinar, nos manifestar pela tua vontade, pelo teu querer por nossas vidas. Ajuda-nos, Deus, a fazer da nossa experiência religiosa uma experiência com sentido, com valor, com propósito, para além dos aspectos exteriores. Que nós possamos demonstrar uma fé genuína, como aquela mulher descrita no texto. Que possamos ter os nossos ouvidos e olhos espirituais completamente destravados, abertos, a fim de que nós alimentemos a nossa caminhada com o Senhor Jesus, ouvindo a sua voz, reconhecendo a sua voz e nos apresentando dispostos a obedecer. Ajuda-nos, ó Pai, a alcançar outros através de nós, através do nosso testemunho, da nossa entrega, da nossa intimidade com Jesus. O principal RD da nossa vida é com Jesus. Por isso, queremos estar perto dele, para que outros estejam perto de nós, para que nós possamos compartilhar o plano da salvação com eles. Queremos orar por vidas, queremos orar pelas pessoas do nosso cartão-alvo de oração, queremos orar pela conversão de pessoas que não te conhecem, queremos clamar ao Senhor. Ó Deus, nos usa como instrumento para compartilhar o Evangelho através de nós. Quero orar pelas pessoas que estão enfermas, visita cada um, Deus, alivia suas dores, traz cura. Nós queremos que Tu és o Jeová Rafá e nós queremos que o Senhor pode curar. Traz conforto ao coração das pessoas que estão enlutadas, as famílias da nossa igreja que perderam entes queridos recentemente. Conforta, ó Deus, consola conforme o Teu querer. Deus abençoa toda a nossa igreja, cada família, cada pessoa, cada grupo etário, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Abençoa, Senhor, tudo que nós temos feito, que seja tudo para a glória do nome do Senhor. Recebe, Pai,
a nossa gratidão e o nosso louvor. Nós consagramos as nossas ações deste final de semana, celebrações missionárias que nós teremos, seremos alcançados pelos desafios missionários. Trazem em paz o pastor Marcos e a irmã Raquel, sua filha, na viagem que estarão fazendo nesta semana de Portugal para o Brasil. Que eles cheguem bem aqui e possam nos abençoar através de suas vidas neste domingo especial. Abençoe-nos nessa sexta-feira, que haja, Senhor, um mover do Teu Espírito nos nossos corações. Aviva-nos, ó Deus, na Tua presença, como igreja. Levanta-nos, desperta-nos para a oração. Que nós vivamos uma vida inteira na Tua presença, de consagração, de oração, dedicação das nossas vidas. Recebe, Senhor, portanto, a nossa oração. Nós a fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Deixo o convite mais uma vez para que depois de amanhã, sexta-feira, você participe conosco da nossa vigília de oração. Deus continue falando com você ao longo dessa semana, ao longo dos conteúdos que você acompanha aqui também no nosso canal. E se você foi abençoado hoje, nosso combinado, envia o link dessa transmissão nos seus grupos, para os seus contatos, para que mais pessoas sejam também abençoadas e alcançadas pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.